estudei um pouco da sua vida, eu fui seu aluno em alguns cursos, mas fui um pouco mais a fundo na pesquisa sobre você para conseguir te entrevistar. E aí, o que que acontece? Esse artigo, ele fala tanto sobre a dramaturgia quanto o cinema, né? O audiovisual no geral. E tem um foco ali na parte da, da pornochanchada, daquele período da ditadura, e como a visão homossexual era naquilo ali. Então, eu vou começar aqui te perguntando o seguinte. Peraí, que deu ruim aqui no... A tecnologia, ela ajuda a gente, mas às vezes ela atrapalha. O que que acontece? No antigo teatro grego, o Newcombe, ele expressa o coro, ele diz que o coro expressa as ideias e emoções do grupo e está focado ali nas respostas convencionais, né? Largamente compartilhada e se apropria dos conceitos socialmente aprovados. A questão é, você concorda que a teledramaturgia, o cinema, o audiovisual no geral, ele tem o poder de mudar o contexto social que já é aprovado durante décadas? Eu acho que tem um certo poder, sim, limitado, é claro. Mas por quê? Porque o, o, o mundo audiovisual, incluindo da tragédia grega para cá, ele é um digestor de ideias. Então, ele digere as ideias que partem lá no caso do mundo ocidental, onde vivemos, partem lá da Grécia, a gente fala muito na Grécia. Por que a gente fala muito na Grécia? Porque as ideias eram espetaculares, as ideias eram realmente bem interessantes, né? Eles criaram uma dramaturgia, a tragédia grega. A tragédia grega deu a nomenclatura total à psicanálise moderna. Então, aquela tragédia grega é um dos pilares culturais do Ocidente. Né? Não vou falar do Oriente, porque, primeiro, não sei. Segundo, porque é uma cultura mais antiga do que a cultura ocidental e com uma complexidade provavelmente tão grande quanto. Mas nós aqui no Ocidente estudamos muito pouco, a não ser alguns especialistas ou pessoas diretamente interessadas na cultura oriental. O que acontece com a tragédia, já que você falou da tragédia grega, já que você falou da cultura grega, do teatro grego, eu quero dizer para você o seguinte: o teatro grego, para mim, tem um significado muito grande. Por que ele tem um significado muito grande? Não só porque ele é fundador, de uma certa maneira, fundador documentado de uma dramaturgia muito importante, que persiste até hoje. E eu, particularmente, montei algumas peças gregas traduzidas. Montei o Hipólito, de Eurípides, montei Antígona, com versões modernizadas, eventualmente, e tal, mas quem é que nunca ouviu falar em Complexo de Édipo? Quem é que nunca ouviu falar em Complexo de Electra? Quer dizer, essa tradição grega, ela é mantida porque ela estabeleceu ideias que são repetidas, e repetidas não só no teatro, nem no audiovisual, elas são repetidas na cultura ocidental. Né? A psicanálise é um exemplo fundamental para isso. A outra coisa que eu admiro na cultura grega é porque ela antecede a cultura cristã.
nós temos de nos lembrar que a Grécia Antiga tem 3.500 anos, sei lá, de idade. E a cultura cristã tem 2.023 anos de idade. Né? Então, a cultura grega, em primeiro lugar, eu considero muito mais humana do que a cultura cristã. Eu acho que a cultura cristã é uma cultura que veio a afetar negativamente o aspecto cultural em geral, desumanizar, de uma certa maneira, bastante a cultura ocidental, que era uma cultura muito mais liberal. Eu não sou ignorante do fato de que a cultura grega também tinha seus deuses. Tinha seus deuses, tinha seus mitos, mas não tinha a igreja. Não tinha as igrejas. Hoje, as igrejas infestam a nossa sociedade até hoje. Isso é um lixo. Eu acho as igrejas um lixo social, absolutamente horroroso. É um traço negativo da nossa cultura. E passa na frente. O que as pessoas entendem mais? A cultura cristã, os valores cristãos, chamados valores cristãos, que são altamente discutíveis, que são nojentos, em grande parte. Ou a cultura grega, a tradição grega, mesmo que ela cultue deuses e mitos, mesmo que ela faça isso. Eu acho que eu não cultuo nem deuses nem mitos, eu pessoalmente, mas a minha posição pessoal não importa. Né? E acho que quando houve essa transposição da cultura grega clássica para a cultura cristã, a humanidade teve uma queda da qual não se recuperou até hoje. Porque o Renascimento, você teve o período medieval que foi brutal, a igreja matando, assassinando, colocando, apontando o dedo, culpando as pessoas, queimando as pessoas vivas, fizeram atrocidades insuperáveis. A Igreja Católica, eu estou falando, a Igreja Católica, a Igreja do Papa. Eu vou fazer só um parênteses para dizer para vocês o seguinte: morreu a Sinéad O'Connor, né? Essa cantora do Nothing Compares to You. Ela foi a única personalidade que tinha mundial do campo das artes, que pegou uma fotografia do Papa, aquele Papa nazista, escroto, aquele Bento não sei das quantas, que morreu há pouco tempo, que se aposentou como Papa, o primeiro Papa que se aposenta, aquele escroto. Ele era um nazista. Esse Papa era um nazista, era um escroto. E esse cara cobertou, porque tinha uma função de monitorar os abusos da igreja. Agora, 10 anos atrás, não estou falando da Grécia Antiga, não, estou falando de 10 anos atrás. E ele acobertou todos os padres pedófilos. Foram mais, nos Estados Unidos, foram compilados milhares de abusos de crianças, milhares. A Igreja Católica quase foi à falência nos Estados Unidos para pagar, porque teve de pagar indenização para as crianças abusadas pela igreja. E ninguém... boca de siri. Não teve comentário. Essa Sinéad, nossa querida Sinéad, falecida recentemente, ela foi dentro de um concerto de rock com milhares de pessoas. Ela pegou uma fotografia do Papa, que ela levou na mão dela, e rasgou a porra da fotografia do Papa. Foi a única manifestação que eu vi física contra esse abuso absolutamente nojento da igreja, que continua. Esse Papa Francisco não é tão escroto. Ele provavelmente é do centrão. Ele politicamente é do centrão. Ou seja, ele admite os absurdos, lamenta muito, ele lamenta que a polícia esteja entrando nas comunidades e matando as pessoas, ele lamenta que nego tenha comido o rabo das criancinhas pequenininhas de 5 anos, 4 anos, ele também lamenta.
sem perguntar a opinião delas, né? As crianças são abusadas, né? Ele lamenta isso tudo também, mas continua tudo acontecendo e ele foi incapaz de dar uma declaração assertiva a respeito disso. O meu antecedente era um escroto, era um nazista, esse cara foi da juventude hitlerista, tem fotografia dele fardado, esse Bento não sei das quantas, entendeu? Então eu acho que isso, eu nem me lembro de onde que eu parti, mas a cultura ocidental não tem como raiz a cultura cristã. A cultura ocidental vem de antes, milênio antes da cultura cristã, que é um lixo, que acrescentou muito pouco, entendeu? Mas falando da cultura ocidental e assim, com foco no audiovisual brasileiro, você concorda que essa cultura ocidental, que milenar, né? Você diz que vem bem anteriormente à cultura cristã, ela interfere ainda hoje no cenário audiovisual, a cultura ocidental? Eu acho que sim, porque a cultura, eu dei um exemplo, vou repetir o exemplo. A psicanálise, ou seja, quando a gente fala em cultura e quando fala em dramaturgia, a gente fala em peças dramatúrgicas, que são dirigidas ao pensamento e ao comportamento e ao environnement, ao ambiente humano. Uhum. Diz respeito ao humano, ao ser humano. Está se discutindo o ser humano, o que importa é o ser humano. E a cultura grega ainda falava que o ser humano deveria tomar como exemplo, quer dizer, tinham exemplos meio draconianos e autoritários, culturais, que eram representados pelos deuses. Né? Os deuses determinavam os caminhos, né? Determinavam as coisas. Eu acho que a cultura ocidental não escapa dos primórdios da cultura ocidental. É muito contaminado. O que eu estava querendo dizer quando falei, esculhambei aqui a cultura cristã, é que é a cultura cristã que é um valor da direita, que é um valor político. Né? Aqui você tem partidos cristãos que só tem filho da puta, só tem ladrão, só tem nego escroto. É verdade. Essas bancadas evangélicas, essas bancadas católicas. Quando eu vivi a ditadura militar no Brasil. Quando houve a ditadura militar no Brasil, teve uma ala católica que foi importantíssima na luta de resistência. Essas contradições existem o tempo todo. Então, embora eu pessoalmente nunca aceitei me associar com padres ou organizações religiosas, mesmo que tivessem na luta contra a ditadura. E eles, inclusive, foram muito mais longe que eu na luta contra a ditadura, de uma certa maneira, porque participaram da luta armada. Eu não cheguei à luta armada. Eu não participei da luta armada. Eu participei de uma luta cultural contra. Fui preso algumas vezes, né? Mas eu participava de uma luta permanente cultural. Né? É interessante você falar desse ponto da ditadura, porque você inicia a sua carreira de diretor artístico em vida impressa em dólar, certo? Que foi em 64, exatamente. 64. Em 64. Em 64, o que aconteceu? Eu era aluno, eu estudei em escola pública, felizmente, no ginásio e científico. Uhum. A minha cabeça é formada pela escola pública, o que para mim foi fundamental na minha formação. Eu estudei em escola particular no primário, detestei a escola particular.
detestava a escola particular, achava discricionária, achava que, 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 que as pessoas, que os alunos eram discriminados pelo nível econômico dos pais. Isso eu saí de lá com 10 anos de idade, quer dizer, isso eu devia ter 8 anos de idade, já dava para perceber, quer dizer, eu não era um gênio, nunca fui um gênio, e já dava para perceber com 8 anos de idade, quer dizer, que era escancarado, isso era escancarado. Depois fui para a escola pública, em Pedro II, Colégio Pedro II, e no Colégio Pedro II, quando estava eu era um aluno de regular para mal, na escola particular. No segundo grau, acho que é segundo grau, no científico, quando eu fiz 15 anos, 14, o ginásio terminava com 15 anos, com 14 anos, eu negociei de passar para o científico, os professores eram bem compreensivos, professor de latim, por exemplo, eu falei, eu não sei a primeira declinação, não vou saber essa merda nunca, não me interessa, não quero saber latim, não me interessa. E depois aprendi o latim ao inverso. Eu saí do português e fui procurar o latim depois, me fez falta, por causa do português, do domínio da língua. Mas eu estava no Colégio Pedro II e toda a preparação para o golpe, na verdade, não foi a preparação para o golpe, foi a ascensão da esquerda. Quando surgiu, eu, por exemplo, participei, eu fiz concurso no Maracanã, desses concursos que tem milhares de pessoas, e passei para supervisor do plano de alfabetização do Paulo Freire. E dei aula em São João de Meriti, eu tinha 17 anos, pô. Eu tinha 17 anos. E aí, quando entrei para a faculdade, a faculdade estava em greve. Então, a gente viveu um momento muito, muito particular. E era muito claro. Não era difícil fazer uma opção. E em 64, eu tinha minha opção formada, meus amigos tinham suas opções formadas, e tive muitos amigos que foram para a luta armada e alguns amigos que morreram na luta armada. Foram exterminados, foram torturados, aquela cagada que foi a ditadura militar no nosso país. Isso a gente não pode esquecer, porque isso é história recente do nosso país. Com certeza. Isso não é história pré-histórica do nosso país. E assim, dentro de todo esse período, você você é ator também, né? Você chegou a atuar em algumas peças. Eu tentei encontrar arquivos da arte de peças que você tem atuado, mas só encontrei de uma. E qual que você encontrou? A Três Irmãs? As Três Irmãs, na qual você fazia o irmão de uma das três irmãs. Das três, né? O André. Isso aí é o seguinte, eu tive uma relação a partir de um determinado, não me lembro qual é a data das Três Irmãs, mas isso certamente foi num período em que eu tive muito em contato com teatro oficina. Eu trabalhei com teatro oficina. 1960. 60? Isso. Foi antes de 64, então eu não me lembrava que era. Não é possível, será? Bom, mas não me lembro. Eu tinha. Assim, os Três Irmãs, pelo que está ali no arquivo da Funarte, chega em 58 e aí em 60 tem a peça, mas logo depois é censurado. Pois é, mas é engraçado, porque em 1960 não existia a ditadura ainda, então como é que censuraram? Eu estou achando que está meio errada essa data, mas em suma, isso não tem importância. Eu tinha estabeleci relações com o teatro oficina, que para mim foi uma revelação importante. Eu sempre gostei muito de teatro, muito, mas eu novinho, bem jovem, de repente você tem razão, bem jovem eu conheci o Teatro Oficina. Eu vi os Pequenos Burgueses, a montagem do Teatro Oficina. Para mim foi um espanto, foi uma revelação. E depois fiz A Vida Impressa em Dólar. A Vida Impressa em Dólar, se você pesquisar, chama-se Awake and Sing, essa peça em inglês, do Clifford Odets.
o nome do autor. Esse cara era um cara de esquerda, um jovem de esquerda, americano, que escreveu essa peça, que fez muito sucesso. Até hoje, ela é muito montada pelas companhias amadoras nos Estados Unidos. E o Zé Celso montou aqui no Brasil, montou lá com o Teatro Oficina. Eu fui ver essa peça lá. E depois tive a sorte de ser convidado para fazer. Foi uma primeira produção profissional para a qual eu fui convidado para fazer. Antes disso, eu participava com um grupo semi-amador, do qual faziam parte o Grisoli, que era mais velho que a gente. Quando eu falo mais velho, ele tinha 28 anos. Ele era o diretor do Caderno B do Jornal do Brasil. Para mim, ele era muito mais velho, porque eu tinha 17, eu tinha 18. Então, 10 anos mais velho, era velho pra cacete, achava ele velhíssimo com 28 anos. E nós fomos fazer, nós fizemos essa peça, e depois, numa outra montagem, a montagem do Oficina deve ser pelo início dos anos 60. A nossa montagem foi em 64. Com essa montagem, eu que já tinha feito algumas montagens corajosas, eu diria assim, corajosas entre aspas, porque a gente desconhecia o risco que a gente corria, desconhecia a importância do que a gente estava, com o que a gente estava do que a gente estava mexendo. Nós montamos. O primeiro cenário que eu fiz foi um Shakespeare, foi a Tempestade do Shakespeare. Hoje, se me convidasse para fazer a Tempestade, eu adoraria fazer, aliás. Eu tremeria na base. Na época, não teve problema nenhum. Fizemos uma peça importante do Sartre, que era o Mortos e Sepultura, e eram montagens bem consistentes. Eu, no meio tempo, depois de ganhar esse prêmio ganhei um prêmio pelo Awaken Think, pela Vida Impressa em Dólar, que era um prêmio de viagem. O que eu mais queria na minha vida, principalmente naquele período, era sair do Brasil, era ir embora. Eu tive um irmão que nós mandamos embora, porque ele estava ameaçado, ele foi preso, ficou preso 6 meses, depois mandaram ele embora. Isso foi em 66, se não me engano, 66, que foi um período do recrudescimento da ditadura. E em 67, eu ganhei o prêmio em 64, um espetáculo em 64. Recebi em 65, se não me engano. E guardei no bolso até 67, quando me formei na Escola de Arquitetura, porque eu queria me formar arquiteto, queria ter um diploma. Eu sempre fui uma pessoa independente, eu tive de resolver minha vida, porque, infelizmente, perdi meu pai aos 15 anos de idade, e aí fui para a Europa. Fui para a Europa em 67. E aí, quando voltei, em 68, voltei, porque teve... Em 68, vou só relembrar vocês que são jovens, em 68, eu participei e vi com esses olhos que a terra há de comer 3 eventos absolutamente inesquecíveis que marcaram o ano de 68. O maio de 68, em Paris, que houve quase uma guerra civil, né? Enfrentou-se a polícia francesa, que é barra pesadíssima, barra até hoje, é uma barra pesada. A polícia francesa não é biscoito, não. O de Gaulle era presidente da França, era para derrubar o de Gaulle, foi um movimento estudantil, e depois que teve a adesão da CGT, dos trabalhadores e tal, foi um marco. Até hoje, você fala qualquer francês, mais 68, ele sabe o que foi maio de 68. Ao mesmo tempo, eu tinha ido em 67 para a Europa com esse prêmio, e eu peguei um trem e fui para Praga. Por que eu fui para Praga? Fui procurar uma escola de cenografia. Na época não tinha internet, não tinha nada disso, vocês têm que se lembrar disso, né? Eu fui para Praga porque o meu querido amigo Hélio Eschbauer, que é um cenógrafo absolutamente genial da história do teatro brasileiro, estudou lá, e eu tinha conhecimento de como funcionava o instituto, que era o Instituto Cenográfico de Praga. Praga tinha
na época, tinha o melhor design gráfico do mundo, era espetacular, e estavam vivendo a Primavera de Praga, a famosa Primavera de Praga. Isso foi em 68, exatamente. Um cara chamado Dubček, que era um cara que estava rompendo com a ditadura da União Soviética, e o que os russos fizeram? Os russos invadiram Praga em 68, e eu perdi minha bolsa, perdi todos os contatos, foi todo mundo preso. Então, aqui no Brasil foi todo mundo preso, foi o AI-5, lá em Praga foi todo mundo preso, e em Paris foi todo mundo preso. Então, eu tive nos 3 lugares. Eu tive nos 3 lugares em 68. Né? E quando voltei para cá, voltei um pouco mais maduro, já era profissional, e a minha vida continuou, e foi em frente. Retornando à vida impressa em dólar, você teve direção de Fábio Sabag. Não, a direção foi do Paulo Afonso Grisoli, produção do Fábio Sabag. Perdão, então, a Que era produção. maravilhoso, que era uma pessoa maravilhosa. Eu fui convidado para essa produção porque eu tinha feito com o Grisoli o Mortos e Sepultura, que foi um sucesso, embora fosse espetáculo amador, no Teatro de Arena da Guanabara, que não existe mais, está ali onde era, perto de onde é atualmente o metrô ali da Carioca. Era ali. Era um barracão, um teatro de 3 lados, uma arena de 3 lados, absolutamente inesquecível. Fiz também o Labirinto do Arrabal. Olha só o nível das peças que a gente montava. A gente não montava a Casa é Nossa, essas besteiras, essas merdas que o nego faz na televisão com a nova geração. Não era isso. A gente fazia Arrabal, a gente fazia... E não porque a gente queria encher o peito e dizer estamos fazendo Arrabal, é porque eram coisas porque eram contemporâneos nossos e eram de qualidade. O Clifford Odets, na verdade, a peça do Clifford Odets é anterior. Ela fala de um período anterior ao meu nascimento. Eu nasci no final da Segunda Guerra Mundial. O Clifford Odets escreveu essa coisa que era uma extensão do sentimento de falência da crise da Bolsa dos anos 20, 19, 20, lá nos Estados Unidos. Né? Mas a história é recente, era a história recente. E a gente... Eu voltei... bom, eu só faço tudo isso porque quem dirigiu foi o Paulo Afonso Grisoli, meu querido amigo. Sim, sim. E aí, iniciar, né, esse processo de direção artística ali, é uma grande produção, né, A Vida Impressa em Dólar, teve outras remontagens, tem até, se eu não me engano, montagem recente. Tem. Vai ter o tempo todo, vai ter a vida inteira. E ali, iniciando, você, assim, tem muito arquivo que foi, infelizmente, pela ditadura, foi perdido, né? Mas ali aparenta, né, de acordo com os relatórios, com os acervos, que dentro desse elenco se encontrava Paulo José e Dina Staff. Não nessa montagem. Nessa montagem, eu vou te dizer as pessoas que estavam no elenco. Tinha uma atriz espetacular da época chamada Wanda Lacerda. O Ivan Cândido fazia o hóspede da pensão, a Camila Amado fazia a Rene, que era filha da Wanda Stefani, da Wanda Lacerda, o Arthurzinho Costa Filho fazia, também era do elenco, o Jorge Xerxes fazia, todos, já morreu quase todo mundo, fazia parte do elenco também, e era um espetáculo maravilhoso, porque era uma peça que eu quis remontar até pouco tempo, tentei. O teatro acabou aqui no Brasil, né? Eu tentei levantar recursos para juntar um elenco de 9 pessoas. É uma loucura, como é que você... Ou 11 pessoas que tinha peça. Era um elenco de 9 pessoas. Tentei juntar recursos e interessar as pessoas. Algumas pessoas se interessaram,
mas não consegui reunir uma produção suficiente para refazer, porque essa peça, por exemplo, eu acho que caberia muito fazer hoje. Hoje. Com certeza. Primeiro porque o teatro, como a gente fazia, não existe mais. Não existe mais. Hoje está resumido a uma. Está exprimido o teatro. Quer dizer, o teatro tem uma porção de gente. As pessoas de teatro gostam de fazer umas festas, gostam de dar prêmios umas para outras. Eu fundo um prêmio, te dou o meu prêmio. Aí você funda o seu prêmio, me dá o seu prêmio. É uma babaquice. O, o teatro está liquidado. Está liquidado por quê? Eu fiz grandes espetáculos. Se eu pegar a lista, eu fiz 120 espetáculos de teatro, sei lá quantos. Se eu pegar a lista de espetáculos que eu fiz, eu tenho espetáculos que ficaram 3 anos e meio em cartaz, que ficaram 2 anos em cartaz, que ficaram mais de 1 ano em cartaz, muitos espetáculos. E que eram espetáculos com montagens pesadas, montagens sérias, montagens barra pesada, que os elencos às vezes mudavam por causa de outros compromissos que os atores tinham, mas que a montagem propriamente dito perseverava, sobrevivia. Hoje você vai nesses teatros oficiais. Eu estou estreando uma peça hoje, por exemplo. Hoje está estreando uma peça que eu fiz no cenarinho para o meu amigo, que trabalhou comigo desde garoto, e eu já fiz uns 8 espetáculos com ele, espetáculos que comportam um cenáriozinho pequenininho, uma peça de 1 hora e dois ou 3 atores no máximo, que trabalham também sem receber, praticamente, e o público é efêmero, em teatros que tem uma programação que tem a festa de 15 anos da filha do diretor, tem uma peça infantil. Tem teatros aqui no Coisa da Gávea, no shopping da Gávea, que eu fiz um espetáculo lá, tinha 5 horários. 5 horários no mesmo dia. Aí um deles era uma peça espírita, o outro era uma peça infantil, o outro era uma festividade particular, o outro era. Quem é que faz teatro assim? E você não tinha como reservar a sua luz corretamente, você montar o seu espetáculo regularmente, como sempre foi, teatro sempre foi assim. Nós não inventamos nada, nós fizemos um teatro. Eu cheguei a participar de um teatro brasileiro que era tão importante e tão significativo quanto qualquer grupo de teatro europeu. E olha que eu vivi na Europa 5 anos e eu sei avaliar grupos Agora, argentinos. você disse que chegou a produzir a Antígona. Não, produzir não, nós produzimos. Eu desenhei o cenário, dirigido pelo Zé Renato com a Maria Fernanda. Maria Fernanda fazendo Antígona, por exemplo. Então, no Teatro Oficina, o Teatro Oficina reabriu, né? A André Beltrão estava em cartaz com essa peça. Você Ela acha? Oi? é uma produção. Essa produção da André eu não fui ver, que é uma produção dirigida pelo Amir Haddad, e é uma produção carioca. Por acaso foi para lá. Você acha que tem a mesma relevância do que tinha antigamente essa remontagem da peça Antígona no Teatro Oficina, como tinha na década de 60, 70? Eu acho que sim, porque é uma peça importantíssima. E a Andréia é uma atriz séria, e o Amir é um diretor sério. Não é um espetáculo do Teatro Oficina, ela está no Teatro Oficina, como podia estar no Botequim da Esquina. Está ocupando o espaço do Teatro Oficina, não é uma montagem do Teatro Oficina. A montagem é do Amir Haddad, produzido pela Andréia. É uma montagem do Teatro Poeira. Originalmente foi no Teatro Poeira, eu não fui ver. Mas deve ser relevante. Com certeza é uma boa escolha. A Andréia é uma atriz maravilhosa e inteligente, o Amir é um diretor maravilhoso e inteligente, então eu acho que é um espetáculo a ser visto. Show. Agora, Marcos, você foi diretor de arte também de Os Sete Gatinhos. É verdade. A autoria de Neville de Almeida
E eu queria te perguntar como que foi o processo de gravação, já que o filme foi durante a ditadura militar, né? E pelo grande público, considerado uma pornô chanchada. Não, mas não era uma pornochanchada. Não era uma pornô. Eu não tenho nada contra pornochanchada. Eu nunca fui convidado para fazer pornochanchada. Teria feito, provavelmente, com muito prazer. É, Os Sete Gatinhos é uma peça do Nelson Rodrigues, Uhum. que eu considero o mais respeitável de todos os nossos dramaturgos, um dos mais respeitáveis, porque tem outros que são respeitáveis também, mas que vem a lembrança, assim, se me perguntam, um dramaturgo importante brasileiro, eu diria Nelson Rodrigues. E a peça é considerável pornográfica porque ele era considerado pornográfico. Por quem? Por essa mesma cultura que eu esculhambei no começo da nossa conversa. Então, ele foi, ele faturava em cima disso, da burrice, né? Então, quando burramente classificavam ele como ator pornô, ele adorava isso, ele botava para quebrar, ele tirou proveito disso a beça. Mas não era uma pornô chanchada. Eu trabalhei com o Neville, foi a primeira vez que eu fiz cenários de estúdio para cinema, nunca tinha feito cenários de estúdio para cinema, era um elenco maravilhoso, tinha o Lima Duarte, tinha as meninas todas, esqueci do nome de todas, a Sura, A Regina Casé. A Regina Casé, em suma. Tinha, e a Sônia, esqueci o sobrenome dela, em suma. Era um filme interessantíssimo, As pessoas gostam e deixam de gostar. Não, eu gosto do filme, não gosto do filme. Tudo bem, mas foi um fato importante. O Neville vinha de um sucesso pessoal dele muito grande com a Sônia Braga, num filme que vendeu milhões de ingressos. Então foi um filme bem sucedido, e é um filme que eu tenho o maior orgulho de ter feito. Não era uma pornochanchada, não porque a pornochanchada diminuísse isso, não diminui nada. Só que não era uma pornochanchada, era uma peça era montagem de uma peça, era filmagem de uma peça do Nelson Rodrigues. Depois disso, eu montei, dirigi no teatro, fiz a luz e fiz o cenário da última peça que o Nelson Rodrigues escreveu. Conheci o Nelson Rodrigues nas filmagens dos Sete Gatinhos e tive a chance de fazer esse trabalho numa peça dele chamada A Serpente, que foi uma montagem sensacional lá no teatro, hoje chamado Teatro Nelson Rodrigues, por conta disso, e que chamava-se Teatro do BNH, lá no centro da cidade. Eu nem sei como é que está esse teatro. Daqui a pouco vão transformar tudo quanto é teatro em Bispo Macedo, sei lá, tá uma zona isso. Hoje em dia, o Teatro da Manchete, nego chama que era o Teatro Adolfo Bloch, da Manchete. Teatro Prudencial. Prudencial é o meu cacete, uma porra. Não chamo de jeito nenhum. Não uso esses nomes publicitários de jeito nenhum. Acho um nojo um cara, uma empresa com dinheiro, como tem essa Prudencial, sei lá que é um banco, que porra que é, de pegar e se sentir autorizado a tirar o nome do teatro original e botar o nome da empresa dele. Vai tomar no cu, vai comprar uma empresa de pneu, aí bota o nome dele. Bota o nome Prudencial Pneus, mas no teatro não, porra. Que porra é essa? Os caras estão malucos, porra. Sabe? Eu acho a geração de vocês uma geração muito calada. Uma geração, não sei se vocês têm preguiça, eu também tenho preguiça, mas eu tenho mais preguiça hoje do que tinha quando tinha na idade de vocês. Eu não tinha tanta preguiça assim. Mas, porra, todo mundo fica quieto, caralho. Quer dizer, a Igreja Católica apoiou padres que violentaram milhares de crianças, milhões de crianças no mundo inteiro. Uma artista faz um protesto. Mesmo assim, ela foi discriminada por causa disso. Porque tinha as pessoas, os católicos não gostavam. Foda-se os católicos, foda-se, porra. Foda-se. Entendeu? E no teatro é a mesma coisa. No teatro é a mesma coisa. O teatro do Jockey se chama um outro teatro, sei lá,
teatro sabão de cu, como é que é o nome, de um produto de coisa. Que porra é essa, cara? Isso era uma coisa de chegar lá e falar pro cara, não vai tocar a porra do nome, não. Bota a sua publicidade onde você quiser, no papel higiênico, pô. Foda-se. Ah, encher o saco de outros caras, pô. Mudar o nome dos teatros para o nome das empresas dele, tá maluco, porra? Isso é revoltante, fico revoltado com isso. E revoltado que ninguém abre a boca. Ninguém abre. Estão com medo de quê? Vocês têm medo de quê, caralho? De que vocês têm medo? Além da merda que já foi a eleição desse imbecil que foi o nosso presidente antes do Lula agora, esse Bolsonaro, além disso, você tá com medo de quê, pô? Vocês têm medo de quê, pô? Medo da igreja? Medo do padre? Acho que o padre vai excomungar vocês. Eu me lembro, a igreja católica me causava horror, porque as minhas amiguinhas, que eram católicas, eram ameaçadas pelos padres. Se você fizer isso, é pecado mortal, aí a sua mãe morre, sua tia morre. Tem que prender, eu prenderia imediatamente esses padres. Eu algemava com a mão para trás, levava para a cadeia e estava fudido comigo. É que você ameaça crianças, pô. A Igreja Católica está cansada de fazer isso, pô. De ameaçar crianças o tempo todo, pô. O ensino católico faz isso nos colégios, hoje fazem isso. Agora, o Marcos, ainda dentro desse contexto da Igreja Católica, a ditadura ela entra muito nisso também, né? E retornando à pornô chanchada, ali na década de 70, a pornô chanchada é um dos cinemas mais consumidos pelo público. E a Fernanda Pessoa, que é uma cineasta que, inclusive, escreveu um documentário, Histórias Não Contadas do Nosso Cinema, ela diz que a pornô chanchada é o filme que ninguém gosta de ver, mas gosta de assistir. E você ali, nesse período da década de 70, como que você encara essa questão da pornô chanchada numa perspectiva fetichizada e ao mesmo tempo velada, né? Porque se a gente analisar ali na questão cristã da ditadura militar, o homem gay, o homossexual, ele era totalmente fetichizado, mas existiam diversas pornôs chanchadas que estavam ali, né, os personagens gays, apenas para servir a alguém, né? Talvez a um prostíbulo que tivesse dentro daquele filme. E como que isso acontecia nessa década? Qual era a percepção enquanto cineasta que você tinha disso? Olha, eu não me importava muito com isso, não, porque, na verdade, eu estava ocupado fazendo outras coisas, mas teatro e cinema, geralmente. Mas eu acho que o que você está falando é que o homossexual é modo de dizer, a bicha, que é uma caricatura do homossexual, sempre foi um caractere, um personagem, tanto na televisão quanto no cinema, que era um personagem cômico. Era o afeminado, afetado, entendeu? Era o cara sem noção, era bichinha, era uma figura desprezível. Eu não vi pornô chanchada a ponto de poder fazer uma avaliação geral. Eu não vi nenhum filme brasileiro que tratasse da questão homossexual seriamente. Seriamente, que eu digo, de uma maneira corriqueira, digamos. Existem personagens homossexuais na literatura dramatúrgica brasileira, mas os que mais, inclusive o Nelson Rodrigues, os que aparecem na dramaturgia, geralmente, são caricaturas. A TV cômica, então, o nosso querido e saudoso Costinha, adorava fazer a bichinha, a bichinha, a bichinha. Era uma piada. O Nelson Rodrigues, por exemplo, na peça dele,
Toda nudez será castigada, ele tem uma visão do homossexual que não é pré-estabelecida, assim. Quer dizer, é um pai e um filho, uma mulher que é uma prostituta, o pai fica viúvo, se apaixona por essa mulher, então, conhece um filho com o qual ele tinha uma ruptura, provavelmente pelo filho, ele considerar o filho esquisito, né? E esse filho se apaixona por ela, primeiro, mas ele sofre um abuso quando está preso. Isso é a peça do Nelson Rodrigues, estou descrevendo para você o que é toda nudez será castigada. E aí ele sofre um abuso e no final da peça ele simplesmente deixa essa mulher, pela qual, que era a mulher do pai, pela qual ele foi apaixonado, e foge com um ladrão boliviano, que é um personagem do Nelson, que é o abusador dele na cadeia. Eles fogem, vão para a Europa de lua de mel. Então, esse é um dos personagens que, mesmo assim, tem uma certa ironia a respeito, que é um dos personagens que eu me lembro. Eu não me lembro mais de muitos personagens significativos que são homossexuais. Não estou falando no cinema pornô, não, no cinema brasileiro. Não, Você... sim, com certeza. Mas, assim, só de você falar desse personagem do Nelson Rodrigues, que é uma peça montada em 72, se eu não me engano, ainda no período de ditadura, a gente retorna no que você falou inicialmente da questão cristã e ocidental, né? De colocar esse personagem homossexual, a relação homoafetiva, sem nenhuma história e ser apenas uma caricatura, uma anedota. Basicamente, eu acho que o tratamento... Quer dizer, se você compara no cinema da mesma época, do mesmo período, o cinema italiano, o cinema, principalmente o cinema italiano, mas o cinema espanhol, o cinema... Eu não sou uma enciclopédia de cinema. E, eventualmente, o cinema... no cinema americano, isso, que é uma sociedade pentecostal e extremamente falsamente moralista, esses personagens são muito mais encobertos. O cinema italiano tratou esses personagens abertamente. O Pasolini era um grande cineasta homossexual, como foram Ai, meu Deus, os nomes. Eu estou com problema nos nomes. Como foram outros diretores importantíssimos do cinema italiano e que trataram com a maior dignidade, porque eram pessoas, eram o Visconti, por exemplo, era um aristocrata da sociedade italiana e era um cineasta maravilhoso e ele tratava com maior respeito, com maior dignidade esses personagens. Eu não me lembro, como eu também não sou estudioso disso, né? Eu não sou um acadêmico estudioso e pesquisador, mas eu não me lembro de ouvir falar em nenhuma obra que tenha tido um homossexual tratado como em que a homossexualidade fosse uma das características da personalidade de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, não importa, entendeu? Não me lembro disso, que isso fosse relevante para a história, que isso fosse esclarecedor ou dramaturgicamente relevante, né? Não me lembro. Marcos, eu vou colocar outro link aqui no chat, porque ainda tem mais 3 perguntas e o Meet ele tem uma palhaçada de terminar a reunião. Tá, eles estão dizendo aqui que tem 10 minutos mais nessa aqui. E aí não vai dar tempo de fazer tá bom. as perguntas finais. Então, o que eu faço? Me diz o que eu faço. Eu vou te mandar outro link no WhatsApp e aí é só retornar. Tá bom, ok.